Olá, boa tarde. Os fiéis da Arquidiocese de Belo Horizonte festejaram Santo Antônio e levaram para casa os pães, símbolo de fartura e partilha. Durante todo o dia 13, o Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande, em Sabará, contou com uma programação especial para os devotos. Nós começamos a nossa programação no dia 31 de maio, com a trezena, com 2 horários de missa, às 8 da manhã na ermida e à noite aqui no santuário. Esta é uma das tantas celebrações que já aconteceram e acontecerão outras também. Eu acho que vai ser um momento bonito de encontro com a palavra de Deus, do povo alimentar-se também da palavra, do corpo e sangue de Cristo e sair daqui, digamos assim, revigorados espiritualmente. Conhecido como casamenteiro, Santo Antônio é o primeiro dos 3 santos celebrados em junho. Mas o padroeiro é conhecido também por seus milagres, e esses que são ligados principalmente às pessoas pobres e à busca por pessoas perdidas. Não à toa, a devoção a Santo Antônio é passada de geração em geração pelos fiéis, e às vezes vem literalmente de berço. Sou devota desde pequena. Minha mãe era muito devota, inclusive eu tenho um irmão com o nome dele de antes de ser padre, Fernando, e eu venho sempre. Também comecei a ser devota de família. Eu tenho um irmão que hoje está fazendo aniversário, chama Antônio também, por causa que ele nasceu no dia de Santo Antônio, já é falecido, mas a gente comemora todo ano o aniversário dele, e desde criança que a gente comemora o dia de Santo Antônio. Tradição. A minha mãe era super devota. Eu tenho um irmão que chama José Antônio Lisboa, que foi na gravidez dela que ela fez essa promessa de colocar o nome. E a gente vinha sempre aqui. Agora nesse santuário novo é a primeira vez, mas no antigo a gente vinha sempre. Outra tradição que marca a data é o famoso pãozinho de Santo Antônio, que simboliza a fé e a fartura por meio da partilha. Existe uma história em torno do pão de Santo Antônio. Dizem que ele atendia os pobres que batiam na porta do convento. Em uma certa ocasião, eram tantas pessoas pedindo comida, alimento, que ele pegou os pães que eram dos próprios monges, dos freis, na verdade, e ofereceu aos pobres que estavam na porta. E quando os freis foram tomar o alimento, os cestos estavam cheios de novo, milagrosamente. E a partir daí surgiu esta simbologia, ou essa tradição de repartir o pãozinho de Santo Antônio. É um modo de dizer assim que, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, tudo se multiplica. O Secretariado Arquidiocesano das Juventudes e o Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte convidam para a peregrinação das juventudes no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. A subida à Casa da Padroeira de Minas será no dia 15 de agosto, às 8 horas da manhã. A peregrinação é um especial momento de devoção e amizade neste ano dedicado às juventudes da Igreja de todo o mundo. Durante a peregrinação haverá acolhida com momento de oração conduzidos por Dom Júlio César. O bispo auxiliar Dom Joaquim Moll conduzirá a catequese Jovem o Agora de Deus. Dom Edmar José da Silva conduzirá a adoração ao Santíssimo. E o arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo presidirá a celebração eucarística em frente à Basílica da Piedade e à Ermida da Padroeira de Minas Gerais. As inscrições podem ser feitas no site santuário Nossa Senhora da Piedade.arquidiocesebh.org.br. E a Pastoral do Surdo da Arquidiocese de Belo Horizonte está com inscrições abertas para novas turmas do curso de Libras, com início no dia 3 de agosto. A Libras é reconhecida como a língua da comunicação surda e o curso conta com professores surdos e qualificados para proporcionar uma experiência rica e autêntica a todos os participantes. As aulas acontecem aos sábados no turno da manhã e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de julho. Informações pelo telefone 31 3423 8552. A Pastoral do Surdo fica na Rua Além Paraíba, número 208, no bairro Lagoinha. O Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus acolheu as relíquias de 1º grau de Santa Teresinha do Menino Jesus. Seminaristas, sacerdotes e fiéis que passaram pelo Convívio Emaús em Belo Horizonte nesta quinta-feira tiveram a oportunidade de ver sinais da passagem de Santa Teresinha pelo mundo. As relíquias, expostas em uma urna, rememoram os ensinamentos da freira carmelita, considerada mãe espiritual de muitos sacerdotes. As relíquias itinerantes de Santa Teresinha, elas têm uma força agregadora de colocar pessoas, corações ao redor de Jesus. E o ensinamento é que a missão
e ela, padroeira das missões, peregrinando, ela vai atraindo a cada um de nós para amar a Cristo, experimentar o amor dele e para tornar a cada um também esses missionários, esses pés itinerantes. As relíquias trazem dentro da urna ossos dos pés de Santa Teresinha, ela que no céu continua peregrinando na terra. As relíquias eram aguardadas ansiosamente no Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus e foram muito bem acolhidas na capela do espaço. Para nós, seminaristas da Arquidiocese de BH, foi com grande alegria que a gente recebeu a notícia do recebimento das relíquias em nossa casa. Nós, seminaristas, somos convidados a um caminho de santidade. E o recebimento das relíquias é um momento para a gente alargar o nosso coração na nossa caminhada rumo ao céu. Ela, como uma jovem intercessora, roguei e pedi por cada jovem da nossa arquidiocese. Para nós foi uma alegria muito grande podermos receber as relíquias de Santa Teresinha aqui em nosso seminário da Arquidiocese de Belo Horizonte, sobretudo porque ela nos inspira a vocação primeira, que é o amor, né? E também nos recorda dessa pequena via que ela muito vai nos dizer, que nos levará ao céu. E nós almejamos isso. Até a próxima semana, outras paróquias e instituições da Arquidiocese de Belo Horizonte vão acolher as relíquias. A expectativa é que essas passagens demonstrem o amor de Deus pregado pela santa. É, sobretudo, fazer a experiência do amor de Deus. Santa Teresinha, o espírito dela, a mística dela, a espiritualidade teresiana, a mística da misericórdia de Deus. Fazer essa experiência enquanto discípulo da misericórdia de Deus e poder irradiar este amor, fazendo com que corações estejam palpitando de amor. Termina hoje o prazo de inscrição para o Enem 2024. O pagamento da taxa no valor de R$ 85,00 pode ser feito até a próxima quarta-feira, dia 19 de junho. Estudantes de escola pública têm isenção no pagamento. As inscrições podem ser feitas na página do participante no site do Enem, utilizando o login único gov.br. A ampliação do prazo de inscrição se deu após estudantes e professores do Rio Grande do Sul alegarem que enfrentaram dificuldades para realizar a inscrição por causa da enchente que atingiu o estado. As provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. O Google anunciou que escolheu o Brasil para testar uma tecnologia que usa inteligência artificial para bloquear automaticamente os smartphones em caso de roubo. No país, são registrados cerca de 2 roubos de celulares a cada minuto. O Google revelou que vai testar no Brasil novas ferramentas contra roubo de celulares que funcionam com o sistema operacional Android. O país, onde cerca de 2 celulares são roubados a cada minuto, será o primeiro do mundo a testar a tecnologia a partir de julho. A gigante americana explicou que a principal novidade consiste em um sistema que usa a inteligência artificial para detectar um movimento brusco que indique roubo. A partir daí, a tela é bloqueada automaticamente. Outra inovação anunciada é a possibilidade de bloquear o acesso aos dados do dispositivo de forma remota, sem necessidade de senha, utilizando apenas o número de telefone. Há também uma função que permite o bloqueio mesmo sem que o aparelho esteja conectado à internet. A Apple, principal concorrente do Google em sistemas operacionais para telefones móveis, havia lançado funções anti-roubo para seu sistema iOS em janeiro. Segundo os dados mais recentes da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou cerca de 1 milhão de roubos de celulares em 2022, ou seja, 1,9 por minuto. O problema afeta especialmente os moradores das grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. A Copasa vai suspender a captação de água do sistema Rio das Velhas no próximo domingo, de 8 da manhã às 6 horas da tarde. Com isso, dezenas de bairros de Belo Horizonte, Contagem, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano podem ficar sem água. O Rio das Velhas é responsável pelo abastecimento da capital e de mais de 40% da região metropolitana. As intervenções visam a redução de perdas de água no sistema e, como consequência, garantir o pleno funcionamento da unidade. A normalização do fornecimento de água deve ocorrer gradativamente na noite de domingo e na manhã de segunda-feira. A lista dos bairros afetados está no site da Copasa. E é hora de conferir como fica o tempo hoje em algumas cidades mineiras.
Em Belo Horizonte, nesta sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar varia entre 44% e 94%. Em Betim, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com um dia de sol e a presença de algumas nuvens, mas sem possibilidade de precipitações. A temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar varia entre 43% e 99%. Em São Lourenço, no sul do estado, há grande variação de temperatura. A previsão é de dia de sol sem nuvens. A temperatura mínima foi de 11 graus e a máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar varia entre 47% e 93%. Futebol, o Cruzeiro recebeu o Cuiabá no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro e venceu. Cruzamento da direita e Matheus Pereira fez o primeiro. O Pita empatou cobrando pênalti, mas o Matheus Pereira deixou o Rafa Silva na boa para garantir os 3 pontos. No domingo, às 6h30 da tarde, a Raposa volta a campo. Vai enfrentar o Vasco em São Januário. O Atlético joga pelo Brasileiro só na segunda-feira. Pela Série B, o América recebe o CRB amanhã, às 13h30 da tarde, no Independência. Mais uma vez, o metrô de Belo Horizonte vai ter intervalos maiores entre as viagens no fim de semana. No próximo sábado e no domingo, os trens vão circular com intervalo de 20 minutos durante todo o horário de operação. Nas estações Carlos Prates e Calafate, os trens vão circular em uma só via e é necessário que os usuários observem o sentido dos trens antes de embarcar. A estratégia operacional faz parte do calendário da Metrô BH para as obras de revitalização da rede aérea e da via permanente do sistema. A Fundação Clóvis Salgado lançou o projeto Palco Aberto, um espaço para novos artistas. A Fernanda Pontes tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Fernanda. E André, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Olha, até outubro o Palácio das Artes promove então esse projeto Palco Aberto, que dá oportunidade de artistas de diferentes segmentos apresentarem os seus trabalhos ao público. A Priscila Fiorini, ela é diretora do Cefar, que é o Centro de Formação Artística aqui da Fundação Clóvis Salgado, está do meu lado, vai bater um papo comigo sobre esse assunto. Priscila, é um prazer ter você no Horizonte Notícia. Conta pra gente de onde veio a ideia do Palco Aberto, qual que é o objetivo do projeto. É um prazer estar aqui. O objetivo era criar um novo espaço para mostrar e dar abertura assim, para tudo que a gente faz aqui dentro do Cefarte, que é o Centro de Formação Artística do Palácio das Artes, em diálogo com os novos artistas da cena mineira, Belo Horizontina, revelando talentos e dando oportunidade de uma programação diferenciada que pode impulsionar aí esse início da carreira profissional. Queria que você falasse isso para a gente, né? Quem pode participar são os alunos, então, dos cursos aqui da Fundação e também quais são as linguagens diversas presentes nas apresentações? Nós temos um protagonismo dos alunos e estudantes do Cefarte, mas todas as pessoas que quiserem enviar uma proposta para a gente pode participar. A gente vai fazer uma curadoria interligando e fazendo uma integração entre isso e a nossa programação. E, como disse, impulsionando e revelando outros talentos. A gente tem um formulário que pode ser acessado aí nas redes sociais e as pessoas podem enviar ideias e aproximar aqui do nosso trabalho. Não são só apresentações musicais, né? Tem dança, tem teatro. Conta pra gente um pouquinho. Assim, diversas linguagens. Música, dança, teatro, poesia, literatura, artes visuais. Acho que a ideia é integrar mesmo todas as linguagens, e a gente impulsionar esse universo criativo. Então, basta ter uma ideia criativa e trazer para a gente, revelar aí todos esses processos, esses procedimentos. O que tem para hoje, Daqui a pouquinho, agora à tarde, já vai começar a apresentação. Conta pra gente hoje e amanhã também, tem programação especial para as crianças. Hoje a gente tem uma experiência de ensaios e aulas abertas, tanto da escola de dança, a camerata de violões e a banda sinfônica. Então começa às 2h, os violões às 3h30 e às 19h a banda sinfônica. E amanhã a gente tem uma programação extensa aí de 10 às 17h, voltada para o público infanto-juvenil. Com apresentações de dança, teatro, circo, cinema, oficinas de artes, palhaços, brincadeiras, um dia inteiro aqui dentro do Palácio das Artes para as crianças e as famílias. Toda a programação é gratuita, tanto hoje quanto amanhã, e ela está detalhada aí nas redes sociais.
no site da Fundação Clóvis Salgado e no Instagram do Palácio das Artes. Perfeito, eu queria que você fizesse um convite, então, para quem nos assiste, né, para poder participar. Espero vocês aqui, uma oportunidade, né, de mergulhar aqui dentro dos jardins do Palácio das Artes e conhecer toda a nossa programação e o que o Cefarte produz aqui dentro. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, Priscila. André, é isso, eu volto com você, uma ótima opção, né, gratuita aí para o fim de semana. Opção, obrigado, Fernanda, bom trabalho para vocês. Sexta-feira é dia de falar sobre o ECG, que ele trabalha em 3 pilares. Hoje vamos falar sobre o do meio ambiente com o coordenador do curso de administração da PUC Minas, professor Marco Antônio Machado. Boa tarde, Marco. Muito se fala sobre essa preocupação com o meio ambiente que nós devemos ter, mas para as empresas, quais são os impactos, né, que essa dedicação pode trazer? Muito boa tarde, André, e a todos que nos acompanham. Um prazer enorme estar aqui com vocês sempre. Olha, essa é uma questão, né, bastante delicada, né? A gente fala muito em preocupação com o meio ambiente, mas nem sempre isso resulta numa prática efetiva. Para as empresas, e de uma maneira geral, a gente pode dizer que quanto mais ecológicas e mais ações estratégicas elas tenham ligadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, melhor para elas, obviamente. Elas têm muitas formas de fazer isso, né? E tem um impacto muito grande na sociedade. Por exemplo, na forma como utilizam energia, materiais recicláveis, eficiência energética, produção limpa, tem muitos aspectos. E acho que a gente precisa avançar muito ainda com respeito a isso, porque, apesar disso ser muito positivo para as empresas, é preciso que elas também obtenham resultados econômicos de uma ação sustentável, o que nem sempre acontece. Pois é, você citou a questão da energia aí, como é que se dão essas ações das empresas, né, nesse viés do meio ambiente, né? Passa pela escolha do material utilizado, pela produção, né, os resíduos da produção, o lixo, quais áreas que a empresa ela pode olhar para pensar no meio ambiente? Olha só, sem dúvida passa por todas essas escolhas, André. Essas escolhas precisam ser feitas com muito critério e com um pensamento na sustentabilidade. Então, por exemplo, você citou aí a questão da energia. Eu posso fazer o máximo para economizar energia. Hoje em dia, é muito comum que as empresas possam fazer opção, por exemplo, por energia solar, ao invés da energia elétrica normal, que vem, né, de diversas fontes, apesar de serem renováveis quando a energia é hidroelétrica, mas você tem fontes que são poluentes, como a energia feita por geradores, por exemplo. Então, já é uma economia. Por mais simples que isso pareça para as empresas, isso é muito importante para o meio ambiente e acaba refletindo nos custos da própria organização, se você tiver uma fonte mais barata, além de tudo, mais limpa. Então, essa é a eficiência energética. Você falou também sobre o uso de resíduos. Às vezes, a empresa não se preocupa em reutilizar os seus próprios resíduos ou achar quem possa utilizá-lo numa cadeia produtiva, e seria muito importante que pudessem pesquisar a respeito disso. Existem vários casos em que materiais que eram jogados fora e muitas vezes até poluindo a natureza, que passassem a ter uma utilidade econômica. Vou dar como exemplo, há muitos anos a gente tinha uma preocupação muito grande na produção de açúcar e álcool. A cana gerava um resíduo chamado vinhoto, que quando jogado nos rios causava uma mortandade incrível de peixes e da vida ao redor. Esse vinhoto hoje pode ser utilizado, por exemplo, na produção de fertilizantes e de adubos, de coisas semelhantes. Então, você acaba pegando uma coisa que é completamente negativa e transformando num aspecto positivo. É por isso que a gente fala muito em inovação, em criação de novas opções. Tá certo. Semana que vem, Marco, eu te convido para a gente conversar sobre custos desse meio ambiente aí. Será que é caro, né? O investidor, né? O empresário deve pensar se é caro pensar no meio de campo. Então, semana que vem a gente conversa sobre isso, combinado? Perfeito, combinadíssimo, André. Uma ótima tarde. Um grande abraço a você e a todos, uma boa tarde, muito obrigado e até semana que vem.
Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue e a Fundação Hemominas comemora com ações especiais em todas as unidades no estado. O tema da campanha global este ano é 20 anos celebrando a generosidade. Muito obrigado, doadores de sangue. O Dia Mundial também tem o objetivo de motivar mais pessoas a aderirem ao gesto solidário. Entre os critérios básicos para a doação, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação. As condições e restrições para a doação de sangue podem ser consultadas no site da Fundação Hemominas. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece ali no canto para ter informações sobre a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e saber como você pode ajudar. Nós estamos com 51% da meta de arrecadação para o mês de junho, então a sua doação ela é muito importante. Você pode sugerir assuntos para a gente discutir aqui no Horizonte Notícia. O nosso WhatsApp é o 31 99680 2910. E para rever reportagens que foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube, é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos na segunda-feira, 12h30. Tenha um ótimo fim de semana, fique com Deus e até lá.